que a graça e a paz do Senhor seja com todos. Todos são muito bem-vindos. Esse momento todo especial para nós de estudo da Palavra de Deus. E hoje vamos estudar o livro de Apocalipse, capítulo 12. É um capítulo de 18 versículos e o capítulo pode dizer que termina com o versículo 17. Talvez o versículo 18 já faz parte do capítulo 13. Muito bem. Aleluia. Vamos ler o capítulo, para a gente depois, Apocalipse capítulo de 12. Vamos ler o capítulo, depois a gente começa o estudo da palavra. Eu estou com a Bíblia aqui, da Sociedade Bíblica, revista e atualizada. Diz assim o texto sagrado: viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que, achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande e vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrasta a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar, para que nele a sustém durante 1260 dias. Houve peleja no céu, e os seus anjos pelejaram contra o dragão, também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Por isso festejai, ó céus, e vós os que neles habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. E foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia, para que voasse até ao deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Então a serpente arrojou da sua boca atrás da mulher água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. A terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E se pôs em pé sobre a areia do mar. Amém. Que Deus abençoe esta palavra no nosso coração. Aqui nós podemos perceber claramente, nesse texto de Apocalipse capítulo 12, o grande conflito entre o dragão, Deus e o seu povo. Aqui vemos tanto a figura do dragão, que é chamado, quem é esse dragão? O versículo 9 mostra de maneira muito clara, né? E foi expulso o grande dragão. O grande dragão é a antiga serpente, que se chama Diabo, Satanás, e é o sedutor
de todo o mundo. Interessante essa expressão. Ele é o sedutor de todo o mundo. Lembra da expressão do apóstolo São João no capítulo 5 da sua carta, quando ele diz que o mundo jaz no maligno. E Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 4, a partir do verso 4, diz que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. E Efésios, capítulo de número 2, diz sobre o espírito da desobediência, que atua, ou melhor, nos filhos da desobediência. Então, de alguma forma, o mundo é seduzido, é enganado por essa personagem chamada de serpente. Já enganou Eva e Adão lá no paraíso, e ela é chamada então também de serpente, diabo, Satanás, que é o sedutor de todo mundo. Engana as pessoas, engana de várias maneiras, levando as pessoas para a idolatria, levando para a feitiçaria, levando para a imoralidade, levando para a ilusão que não existe um Deus que julga, que condena. Então Satanás tem muitas estratégias para enganar as pessoas, para enganar o mundo. Daí o mundo acaba estando, como disse João, o mundo jaz no maligno. Uma influência de Satanás aqui. E aqui nós então encontramos esse grande conflito entre este dragão, que é a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás. Esta palavra Diabolos e a palavra Satanás dá a ideia aquele que se opõe, é o grande adversário. É o grande adversário de Deus e o grande adversário também do povo de Deus. Então, vamos examinar esse capítulo aqui. Primeiramente, do versículo 1 até o 6, sobre a mulher e o dragão. E aqui nós começamos o texto dizendo que se viu um grande sinal no céu, a saber, uma mulher. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Quem é esta mulher aqui? Há muito estudo sobre essas figuras no Apocalipse aqui. Vocês lembram que Jacó teve uma visão, teve duas visões, aquela primeira visão dos 12 cestos que vinha se inclinando, e depois ele teve outra visão. Qual foi a visão, ou melhor, que José teve, né? Ele via 12 estrelas e o sol e a lua prostrando-se aos seus pés. Quando ele contou o sonho para os irmãos, ficaram indignados, e contou para o pai e para a mãe, eu lembro que Jacó disse: será que eu e a tua mãe, naquele caso não era já a mãe biológica, era Lia, porque Raquel já havia falecido. Será que eu e a tua mãe e os teus irmãos prostraremos diante de você em vida? E realmente depois vocês sabem o que aconteceu. José é levado para o Egito e ele foi o instrumento de Deus para acolher o seu pai, a sua mãe e os seus irmãos lá durante aquele período de fome. Então esta ideia aqui de 12 estrelas e o sol e a lua, a maioria dos comentaristas bíblicos acredita que se refere a Israel. Essa mulher, então, é Israel, que seria o instrumento maravilhoso de Deus para dar a luz ao Messias, ao filho varão que vai ser arrebatado até aos céus. Então, a mulher aqui, vestida com o sol, com a lua debaixo dos seus pés, e com 12 estrelas, conforme diz aqui, e com 12 estrelas na cabeça, representa o povo de Deus da antiga aliança. Interessante, meus queridos irmãos, nós não podemos ficar idolatrando os judeus, mas nós sabemos que os judeus foram o instrumento de Deus para a vinda do Messias, a ponto de Jesus diz que a salvação vem dos judeus, na verdade, lá está no sermão, lá naquele diálogo de Jesus com a mulher samaritana. Eles foram o instrumento, nós somos devedores a eles, a esse povo de Deus da antiga
aliança do Velho Testamento, o povo que cultuava o único Deus verdadeiro, Deus criador de todas as coisas. Então, esse grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, interessante essa expressão, vestida do sol com a lua debaixo dos seus pés. Sol representa a própria justiça de Deus, enquanto que a lua pode representar glória, mas pode representar também as trevas durante a noite, o poder que ela tem, vestida com o sol, a lua debaixo dos seus pés e com uma coroa de 12 estrelas na cabeça, representando então as 12 tribos de Israel, que achando-se grávida, interessante, a mulher está grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Esse texto é muito significativo, meus queridos irmãos, porque principalmente quando a gente olha a história dos judeus, da tribo de Judá, que mais ou menos 500 e poucos anos antes de Cristo, eles foram levados para o exílio lá em Babilônia, e sofreram, mas sofreram muito, desde a invasão de Jerusalém, quando o exército dos caldeus mataram os velhos, abriram o ventre de mulheres, depois numa segunda vez destrói o templo, leva as coisas sagradas, como eles foram humilhados lá, sem dúvida nenhuma, em Babilônia. Depois de Babilônia, então, os caldeus passam a ser dominados pelos medos e persas. Há um período de um certo refrigério, quando eles podem voltar para a sua terra, reconstruir o templo através de Esdras, depois através de Neemias, reconstruir os muros, mas Israel passou a viver em um estado de humilhação, sendo dominado por esse povo. Depois cai o império dos medos e persas, vem o império grego com Alexandre, e depois da morte de Alexandre o Grande, o império dividido em 4 partes pelos seus generais, e aquele general que passou a dominar aquela região onde estava Israel, era um grande inimigo dos judeus, e como os judeus foram realmente perseguidos, humilhados de maneira terrível, aquele povo que é chamado na Bíblia o remanescente, o povo que traria o Salvador maravilhoso, o Messias, e como aquele povo foi hostilizado pelos seus inimigos, depois o próprio império romano aqui. Então a mulher que é Israel, achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz ao seu filho, representando esta oposição que Israel sofria dos seus inimigos, dos seus opositores, daqueles que dominavam a nação. Momento muito difícil. Então é muito impressionante essa história aqui. Viu-se também, então viu o primeiro sinal que viu-se um grande sinal no céu, a saber, esta mulher. A mulher vestida com o sol, com a lua debaixo dos seus pés, com 12 estrelas na cabeça aqui, e essa mulher então está grávida e grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz a vinda do Messias, do Salvador maravilhoso. Deus foi preparando o mundo para a vinda de Jesus, e de maneira especial esse povo judeu, né? E agora o verso 3, vê-se outro sinal no céu, viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho. Então essa ideia do dragão, nós sabemos quem é o dragão. O dragão é a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, segundo o versículo de número 9. Então vi-se esse grande sinal no céu, eis um dragão grande, vermelho, então causando pavor, com 7 cabeças. Essas 7 cabeças, há muita discussão sobre essas 7 cabeças, o que representa essas 7 cabeças. Alguns comentaristas acreditam que representa os 7 grandes impérios que já teve sobre a face da terra. O primeiro grande império, o Império Egípcio. Segundo império, o Império da Síria. Terceiro grande império, o Império dos Caldeus. O quarto império, o Império dos Medos e Persas. O quinto império, o Império dos Gregos. O sexto império, então agora é o Império Romano, que vai ser revivido novamente. Então alguns comentaristas acreditam, outros aplicam isso a imperadores romanos. Mas é interessante essa ideia desse grande dragão vermelho com essas 7 cabeças. A cabeça representa poder, 10 chifres representa aqui governadores, reis,
e nas cabeças sete diademas. Então, sem dúvida nenhuma que essas sete cabeças representam reis, impérios aqui. Agora, meus queridos irmãos, o texto vai além disso aqui, porque no versículo de número 4 diz que esse grande dragão furioso aqui, vermelho, diz: a sua cauda arrasta a terça parte das estrelas dos céus. Que é isto aqui? Há muita discussão sobre aqui, as quais lançou para a terra. O dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Esse dragão aqui, que arrasta a terça parte das estrelas dos céus aqui, essas estrelas representando anjos, e muitos comentaristas acreditam que isso aqui se refere à queda de Satanás do céu. Quando Satanás se rebela contra Deus, Lúcifer se rebela contra Deus, e ele consegue seduzir a terça parte dos anjos no seu intento maligno, e ele é atirado dos céus. Então, provavelmente o texto então se refere a essa queda desse dragão vermelho, dessa antiga serpente que se chama Diabo e Satanás. Então, porque na literatura judaica, literatura do período interbíblico, faz muita menção a essa queda, a queda de Satanás. Há 2 textos no Velho Testamento que são usados para que os estudiosos da Bíblia acreditam que se refere à queda de Satanás, que é Ezequiel, aquele capítulo 38, e Isaías, capítulo 14. Ezequiel fala sobre a queda do rei de Tiro, e Ezequiel fala sobre a queda do rei de Babilônia. Mas os detalhes ali parece que vai além do rei de Tiro e do rei também de Babilônia. Então, muitos estudiosos da Bíblia acreditam que aqueles textos se referem à queda de Satanás. E muitos dos judeus, do judaísmo, chamado judaísmo tardio, daquele período interbíblico que vai de Malaquias até a vinda do Senhor Jesus, tem muita literatura falando sobre a queda de Satanás com a terça parte dos anjos dos céus. Então muitos acreditam que isso aqui está se referindo, eu pessoalmente acredito que tem razão para isso aqui. Então esse dragão terrível, vermelho, com essas 7 cabeças, com esses 10 chifres, então, e a cauda dele arrasta a terça parte das estrelas dos céus, as quais lançou para a terra. E o dragão então se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Meus queridos irmãos, quando nós lemos a história dos judeus, a gente pode perceber nela a fúria de Satanás contra os judeus, porque eles sabiam que dos judeus viria o Salvador, pela promessa que Deus já fez a Abraão e ao seu descendente. Então havia um esforço de Satanás para dizimar, para destruir este povo. Lembra na época lá de Moisés? Qual foi a ordem de Faraó, lá no tempo que Moisés nasceu? Ele deu uma ordem terrível, né? Que todos os filhos das hebreias, do sexo masculino, todas as crianças do sexo masculino deviam ser mortas, né? Inclusive Moisés nasce nesse momento, e a mãe e o pai, numa atitude de fé, escondeu Moisés durante 3 meses. Depois de 3 meses, não podendo mais ocultar a criança, o que a mãe de Moisés faz? Coloca a menina num bercinho todo betumado e coloca no rio Nilo, esperando o milagre de Deus. E pela providência de Deus, a filha de Faraó pega aquela criança e cria como se fosse o seu próprio filho. O intento de Satanás de dizimar esse povo, o povo da aliança. No livro de Esther, uma cena muito triste, quando aquele cidadão de nome Mordecai, Mordecai mesmo? Não, Mordecai era o tio, como é que é o nome? Naamã, Amã, com um ódio terrível, também queria dizimar os judeus, e pelo milagre de Deus, pela intervenção da rainha Esther e também do seu tio Mordecai, então Deus livrou aquele povo. Mas houve vários momentos na história que tentaram realmente dizimar este povo, e a fúria do dragão, para que não nascesse o Salvador. Agora, quando nasceu Jesus,
Vocês observam o absurdo do rei Herodes. O que o rei Herodes mandou fazer, né? Uma vez que ele foi enganado por aqueles magos que foram ver a criança, advertido por Deus, voltaram por outro caminho, e o rei Herodes, furioso, mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo, para matar o menino, né? Que é o rei dos judeus. Então há um ódio de Satanás contra esse povo, o povo de Deus, para impedir a vinda do Messias. A fúria desse dragão com as suas estrelas, com os seus anjos, para devorar, para que Jesus não viesse. Esse versículo aqui é impressionante nisso aqui. O dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Mas o verso de número 5 diz: nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. Eu acho que nem precisa fazer pergunta para vocês quem é o filho varão. Quem é aquele que há de reger todas as nações com cetro de ferro? Não há dúvida que isto aqui se refere ao Senhor Jesus. Então nasceu-lhe o filho varão. A nação, através de Maria, é lógico, muitas pessoas colocam a mulher como se fosse Maria, e também representa Maria, sem dúvida nenhuma. Mas ele vai além de Maria, ao povo de Deus, a nação de Israel, que é o instrumento maravilhoso para trazer o Messias, o Salvador maravilhoso. Então nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Interessante aqui, nesse texto aqui, dá ênfase a 2 coisas. Dá ênfase tanto ao nascimento, que é algo precioso, sem dúvida nenhuma, a encarnação do Verbo de Deus, o Verbo, conforme disse São João, capítulo 1, se fazendo carne e habitando entre nós, cheio de graça e de verdade. E a Bíblia diz no livro de João que Jesus se manifestou em corpo, ele se manifestou em carne, para destruir as obras do diabo. A encarnação de Jesus, a vinda de Jesus, então se tornando homem, né? Com 2 naturezas, a natureza humana, ele é o filho do homem, mas a natureza divina, porque ele é gerado no ventre de Maria por obra e graça do Espírito Santo. Nasce o filho, e então não para aqui para falar sobre o ministério de Jesus aqui na terra, o seu crescimento, seu batismo, as suas curas. Não, então vai do nascimento, nasceu o filho varão, Jesus veio, amém? E depois o filho é arrebatado aos céus. Uma referência, sem dúvida nenhuma, à ressurreição de Jesus e a sua ascensão aos céus, aleluia. Aquele que há de reger as nações com cetro de ferro. Impressionante esta cena aqui de Apocalipse, sem entrar nesses detalhes. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus, até ao seu trono. Isto é algo precioso. Ele subiu aos céus e assentou-se à destra da majestade, expressão que aparece no Evangelho, que aparece também muito no livro de Hebreus, e que o próprio Jesus, quando interrogado por Anás, o Caifás era o Filho de Deus, ele disse: vereis o céu aberto e o Filho de Deus assentado à direita da majestade. Expressão maravilhosa. Então nasceu o Filho, aleluia, Jesus nasceu, amém? Glória a Deus, aleluia, Jesus viveu entre nós, aleluia, Jesus morreu pelos nossos pecados, aleluia, Jesus ressuscitou e ele foi levado aos céus, aleluia, e um dia ele voltará para reinar sobre todas as nações, diz o texto sagrado, com cetro de ferro. Ele é o vencedor, ele é o Senhor dos senhores, ele é o Rei dos reis, ele é o Todo-Poderoso, aleluia. Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Palavra de Jesus no Evangelho de Mateus. Olha aqui como a Bíblia tem que ser interpretada direitinho, meus queridos irmãos, porque a mulher, depois disso, a mulher porém fugiu para o deserto. Nós sabemos, queridos irmãos, como Israel foi perseguido depois da morte de Jesus. Jerusalém foi invadida pelo general Tito lá no ano 70, então o templo foi destruído, judeus foram muito perseguidos, mortos, e os judeus viveram praticamente tentando
tentaram voltar para Israel algumas vezes, mas desde o ano 70 até 1948, Israel viveu meio perdido nesse mundão aqui na Europa, outros países lá. Nós sabemos da história lá da Segunda Guerra Mundial dos nazistas, a perseguição, a hostilidade contra os judeus. Acredita-se que mais de 6 milhões de judeus foram mortos pelos nazistas. Depois daquilo, então, o mundo tem uma compaixão e cria-se então um novo Estado de Israel, lá em 1948, né? Muito bem, mas a mulher então depois, a mulher porém fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar, para que nele o sustém durante 1260 dias. Esse texto aqui é muito comum na profecia, ela tem um cumprimento imediato e um cumprimento futuro. Eu já falei muito sobre isso aqui. Os teólogos chamam isso, em latim, do chamado sensus preno, que a profecia tem um cumprimento, às vezes, na época do profeta, algum tempo depois, e depois de um cumprimento futuro. São assim que acontece com as profecias sobre a vinda de Jesus. Às vezes fala da vinda de Jesus para reinar, para dominar, mas fala de uma vinda de Jesus como um servo sofredor, como é o caso também de Isaías capítulo 53. De um modo geral, a profecia tem às vezes um duplo sentido, um sentido mais imediato e um sentido futuro. Então acredita-se muitos que esta mulher aqui, ela representa Israel, a perseguição que os judeus tiveram depois da vinda do Messias, mas para muitos intérpretes representa também a igreja na terra nos últimos 3 anos e 6 meses que ela vai estar passando aqui na terra antes do toque da 7ª trombeta, então, de Apocalipse, que nós já estudamos aqui na aula passada. Então, provavelmente, porque acredita-se que esse período de grande tribulação que acontecerá, como diz a Escritura, que nunca houve, nem antes nem depois haverá, é um período de mais ou menos 7 anos de tribulação, sendo os 3 anos e meio primeiro de grande hostilidade desse inimigo contra a igreja, e os últimos 3 anos e 6 meses dos juízos de Deus caindo sobre a face da terra. Então a mulher pode representar aqui nesse contexto tanto Israel como também o povo de Deus nesse período de grande tribulação que acontecerá sobre a face da terra. E agora do versículo 7 disse: houve peleja no céu. Isso aqui é precioso. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão, também pelejaram o dragão e os seus anjos. Isso é encantador isso aqui, porque às vezes nós temos uma ideia de criar um dualismo entre o Deus do bem e o Deus do mal, o Deus Todo-Poderoso guerreando contra Satanás. Quem é que está guerreando contra o dragão? A antiga serpente, o diabo. Quem é? Leram com atenção? Quem? Miguel. Quem é Miguel? Miguel é um anjo. Miguel é um arcanjo de Deus, meus queridos irmãos. Não é o próprio Deus guerreando. O que é o diabo para Deus, meus queridos irmãos? Diabo não é nada. Diabo, como disse Lutero, ele é um servo de Deus, é um escravo de Deus. Ele está debaixo do domínio de Deus. Quem está guerreando aqui contra o dragão não é Deus. É Miguel, porque se Deus for guerrear contra o dragão, contra Satanás, destruir do jeito que ele quiser. Então a batalha aqui, provavelmente, Satanás era um desses príncipes de Deus, quem sabe até um arcanjo mesmo de Deus, mas a batalha aqui é de Miguel. Miguel com os anjos de Deus, contra o dragão e os seus anjos aqui. Houve peleja no céu, Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão, também pelejaram o dragão e os seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles, e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Meus queridos irmãos, esse texto é impressionante, porque me parece que a derrota de Satanás acontece em 3 estágios. O primeiro estágio da derrota de Satanás é quando o orgulho entrou no coração dele e ele queria fazer o seu trono
acima das estrelas, conforme diz o texto de Ezequiel e também de Isaías lá, e o orgulho entra no seu coração, e ele consegue então seduzir a terça parte das estrelas dos céus, dos anjos. Então ele é derrubado dessa sua posição. Ali é a primeira, vamos dizer, o primeiro estágio da queda de Satanás. Aqui, meus queridos irmãos, antes da o segundo estágio da queda de Satanás é com a morte de Jesus Cristo na cruz. Quando Cristo morre na cruz, ele despoja então os poderes malignos de Satanás, triunfa, conforme disse Colossenses capítulo 2, triunfa sobre todos esses poderes malignos, trazendo a vitória. Daí Jesus nos dá poder para pisar serpente, escorpiões, todo o poder do inimigo, dá-nos poder para expulsar os demônios, a autoridade da igreja, para impor as mãos sobre os enfermos, eles ficarem curados. Esse é o segundo estágio da derrota de Satanás, quando Cristo morreu na cruz do Calvário. Aquilo que o diabo pensava que era vitória, porque o diabo entrou em Judas Iscariotes para trair Jesus, quem sabe pensou que Jesus fosse se acovardar, talvez não estava na mente o milagre de Deus arrebatar o seu filho aos céus. Então, meus queridos irmãos, é o segundo estágio. O terceiro estágio da derrota de Satanás é desta batalha aqui de Miguel com os seus anjos contra o dragão. Parece que é uma cena que aconteceu nos últimos tempos, porque diz: foi expulso o grande acusador dos irmãos, aquele que nos acusava dia e noite diante de Deus. Parece que ainda Satanás tem acesso à presença de Deus, embora já perdeu a sua posição. No livro de Jó, os filhos de Deus se reúnem e no meio deles está quem? Satanás. De onde vieste Satanás? De rodear a terra, né? E andar, passear por ela. Viste ali o meu servo Jó, como é um homem ímpio que se desvia do mal. Sim, o diabo acusa, ele é o acusador. Mas porque o Senhor também deu tantos bens, é riqueza, é filha, é mulher, é camela, não sei o que mais. Toca, tira esses bens dele e ele vai blasfemar. E Deus permite que Satanás tire todos os bens de Jó, inclusive a família, né? E o Satanás se apresenta mais uma vez: viste meu servo Jó, como conserva a sua integridade, embora me citaste contra ele para tirar os seus bens. Pele por pele, tudo que o homem tem dará pela sua vida. Toca no corpo dele e vai ver como ele vai blasfemar. E Deus permite aquilo. E Jó, cheio de enfermidade, do alto dos pés até a cabeça, quando a mulher o sugere, dizendo: amaldiçoa o teu Deus e morre, ele disse: fala como qualquer louca, temos recebido o bem do Senhor, por que não aceitar também a aflição, o sofrimento? Então, meus queridos, Satanás é chamado o acusador dos irmãos. Ele já perdeu, no seu primeiro estágio de queda, ele já perdeu aquela posição maravilhosa que ele tinha lá nos céus da sua glória. No segundo estágio, ele é vencido, derrotado pela vitória de Cristo Jesus na cruz. Num terceiro estágio, ele será realmente expulso de lá para sempre. Daí vem uma fúria dele contra a mulher, que representa a igreja. Então ele não vai achar-se mais lugar. Porque, meus queridos irmãos, daí é a grande fúria de Satanás. Porque aquele lugar que ele ocupava, com a terça parte dos anjos do céu, anjos são milhões e bilhões de anjos, meu querido. Quem vai ocupar sou eu e você. Amém? Glória a Deus. Daí a fúria de Satanás contra a humanidade. O diabo detesta o ser humano. Ele é capaz de pegar uma criancinha de 1 ano, se ele puder atormentar, entrar naquela criança, possuir a criança. Eu já vi pessoas endemoniadas desde criança, né? Inclusive tem uma história na Bíblia, né? Aquele pai que levou o filho lunático, daí Jesus pergunta: quanto tempo seu filho está nessa sua situação? E o pai diz: desde a sua infância. Diabo é terrível, ele é perverso, ele vem para matar, roubar, ele tem um ódio terrível do ser humano. Se ele pudesse ver cada cidadão, cada criatura na desgraça, na miséria, é o prazer dele, meus queridos irmãos, porque ele sabe que nós temos uma posição privilegiada. Nós vamos ser arrebatados um dia ao céu, como o filho varão já foi. Nós estaremos para sempre com o Senhor da glória. A derrota então de Satanás tem 3 estágios.
acontece quando ele se rebela contra Deus, quando o orgulho, a vaidade, o pecado nasce no coração de Lúcifer. Depois tem um segundo estágio de derrota, com a morte de Jesus na cruz do Calvário, aquele que veio, aquele que nasceu da mulher, com carne e sangue, e que na cruz do Calvário triunfou sobre os poderes malignos. E um terceiro estágio desta batalha no céu, de Miguel com os seus anjos, lutando contra o dragão, e os seus anjos vão ser expulsos. Daí haverá festa no céu, festejai no céu. Mas ai da terra, porque o diabo, que já não presta, ele desce cheio de grande cólera, de grande ira, sabendo que o tempo do julgamento final dele acontecerá. Então esse capítulo é de uma beleza extraordinária, meus queridos irmãos, que coisa impressionante. Houve peleja no céu, verso 7, Miguel, o arcanjo Miguel, e os seus anjos pelejaram contra o dragão, também pelejaram o dragão e seus anjos, todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles, e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos que se rebelaram juntamente com Satanás. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Esse acusador então foi expulso, diz o texto sagrado. Interessante que naquela cena, quando Jesus envia aqueles 70 ou aqueles discípulos e dá ordem para eles irem pregar o evangelho, expulsar os demônios, curar os enfermos, lembram como aqueles discípulos voltam jubilosos, né? Senhor, pelo teu nome o próprio Satanás nos submetem. Daí lembra que Jesus disse: eu vi Satanás caindo do céu. Ele caiu. Lá quando ele se rebelou, ele já caiu. Haverá uma caída final aqui, meus queridos irmãos. Mas a vitória, ele é cheio de fúria. Então aqui, meus queridos irmãos, agora o povo festejando essa vitória. E agora o verso 11 diz: eles, pois, o venceram. O povo de Deus venceram por causa de quê? Por causa do sangue do Cordeiro. Há duas, meus queridos irmãos, duas razões que nos dá a nossa vitória. Nós vencemos por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. A nossa vitória está no sangue do Cordeiro de Deus. E o testemunho que nós damos, mesmo diante da morte, nós podemos abrir mão da vida, mas não abrimos mão de Cristo Jesus. No capítulo 13, nós vamos ver, domingo que vem, a aparente vitória da besta, matando os cristãos, muita gente. Mas, meus queridos irmãos, essa não é uma vitória real, porque a morte dos cristãos não é vitória de Satanás. Simplesmente adianta um pouquinho a nossa ida para o céu, para a glória do Senhor. Então Satanás nunca terá vitória contra o povo de Deus. Deus dá o poder, a autoridade para Satanás, por algum tempo perseguir o povo de Deus e levar muitos cristãos até morrerem. Mas a morte do cristão não é, meus queridos irmãos, o fim, como disse o nosso querido mártir do século XX, Dietrich Bonhoeffer, é o fim, mas para mim é o começo. É o fim aqui, mas é o começo de uma vida com o nosso Pai Celestial. Então, meus queridos, a vitória é daqueles que creem. A vitória está garantida pelo sangue do Cordeiro, amém? E pela palavra do testemunho. E o amor que nós temos a Jesus acima da nossa própria vida. Interessante esse hebraísmo da Bíblia, que aquele que não odiar pai, mãe, irmão, por amor de mim, não é digno de mim, é a sua própria vida. A ideia, meus queridos, de odiar ali, se é um hebraísmo, significa amar mais. Aquele que amar mais o seu pai e a mãe do que a mim não é digno de mim. Aquele que amar mais a sua própria vida do que Cristo não é digno de Cristo. Então o odiar aí, isso é uma expressão de um hebraísmo, significa Deus amou a Jacó e aborreceu de Esaú. Aborrecer é essa ideia. Havia um especial carinho de Deus pelo filho da promessa, por Jacó. Então essa expressão precisa entender desta maneira. E se você ama mais a sua vida do que Cristo Jesus,
você não tem essa garantia. A garantia daqueles lavados pelo sangue do Cordeiro, eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho, e mesmo diante da morte não amaram a própria vida. Amou mais o Senhor do que a sua própria vida. Isso é uma coisa interessante. A quem nós amamos de fato? É o Senhor ou a nossa própria vida? Amamos mais o Senhor ou amamos mais o pai, a mãe, o irmão, o cônjuge, a família do que Jesus? Amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de toda a força, de todo o entendimento. O próximo como a ti mesmo. Mas o amor a Deus tem que estar acima de qualquer outro amor. Interessante essa expressão na Escritura aqui, meus queridos irmãos. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro. Sem o sangue do Cordeiro, ninguém poderá ir aos céus. Bem-aventurados que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Aleluia. Amém? Se confessarmos nosso pecado, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça pelo bendito sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Por isso festejais, ó céus, e vós o que neles habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Pouco tempo de ação de Satanás. Satanás tem um conhecimento extraordinário, meus queridos. Os demônios, pensamos que os demônios são bobos. Ele é bem mais sabido do que o homem. Jesus chegou numa terra chamada terra de Gadara ali, e havia um homem possesso de uma legião de demônios. E aquele homem tinha uma força sobrenatural, amarrava ele com correntes, ele arrebentava tudo aquilo, ele tirava todas as suas vestes, vivia no cemitério, no túmulo, andava de dia, andava de noite, devia ser terrível morar na região de Decápolis. Nenhuma mulher ia sair na rua sozinha, nem homem. Medo de encontrar esse lobisomem lá, esse monstro terrível lá, de dia e de noite. E quando Jesus chega naquela terra, Jesus tem o poder sobre os demônios. E o homem se aproxima de Jesus para adorar Jesus. E os demônios se manifestam naquele homem. Lembra que ele disse? Jesus, filho de Davi, que temos nós contigo? Por que vieste nos atormentar? Quando? Por quê, meus irmãos? Porque esses demônios sabem que serão lançados no abismo. Porque vieste, eles sabem que um dia serão lançados no abismo. O próprio Satanás sabe que um dia será lançado no lago de fogo, meus queridos irmãos. Por isso o ódio dele contra as pessoas, por isso ele trabalha de dia e de noite, ele não perde tempo. O filho do lavrador foi lá, semeou o seu trigo, mas de noite veio o inimigo e semeou o joio. Ele não para, meus queridos irmãos, porque ele sabe que não tem esperança para ele. E agora quando ele é expulso aqui pela terceira vez, o terceiro estágio da sua queda, ele desce cheio de fúria, sabendo que pouco tempo lhe resta. Coitado, meus queridos irmãos, de quem estiver vivendo na terra nesse momento. Será muito complicado. O povo de Deus, muitos serão mortos pelo próprio Satanás. Mas não é a vitória de Satanás, a vitória é de Deus. Porque meus queridos irmãos são mártires de Deus, morrem por causa de Cristo, amaram Cristo mais do que a própria vida. Se não quisesse, não morreria, bastava se aliar a Satanás, mas o amor a Cristo está acima. O livro de Apocalipse é o livro que nos leva a ser mais crente na Bíblia Sagrada. Amém? Não tem outro livro que traz maior estímulo a sermos perseverantes. Inclusive a palavra perseverante aparece muitas vezes no livro de aqui está a perseverança dos santos que guardam os mandamentos de Deus. A fé é em Cristo Jesus. Amém? É na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Então a perseverança está contida várias vezes no livro de Apocalipse. É um livro estimulante a sermos crentes, mas ser crente de verdade, não ser morno não, aquele que Deus vomita, meus queridos irmãos, mas sermos servos fiéis do Senhor Jesus, porque guardaste a palavra da minha perseverança, eu também te guardarei na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam na face da terra. Apocalipse capítulo 3, verso 10, vai falar sobre isso aqui. Então ai da terra, do mar, pois o diabo desceu até vós cheio de grande cólera. Ele não está mais. Interessante isso aqui, porque quando Satanás é expulso dos céus, ele perde a
sua posição. Hoje a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais. Mas aqui, meus queridos irmãos, com essa terceira derrota, estágio, ele é atirado para a terra, certo? Nem nos lugares celestiais ele estará mais. Daí a fúria dele contra aqueles que estiverem na terra, contra o texto sagrado diz os descendentes da mulher. Agora o dragão persegue a mulher. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher, que dera à luz o filho varão. Filho varão já está na glória. E foram dadas à mulher as duas asas de grande águia. Interessante essa expressão, essa figura está no livro de Ezequiel. Asas de águia para o povo, isto é um livramento para o povo. No meio da provação, da tribulação, Deus providenciando algum livramento para então o descendente da mulher aqui. Foram dadas à mulher as duas asas de grande águia para que voasse até ao deserto, ao seu lugar, onde é sustentada durante, mais uma vez, tempos e metade de um tempo, os mesmos 3 anos e 3 meses, fora da vista da mulher, Deus poupando o seu povo. Acredito eu que naquele período, quando vai estar caindo aqueles juízos de Deus, do toque daquelas 7 trombetas sobre a face da terra. Como eu disse aqui, aqueles acontecimentos, juízos de Deus que cairão sobre a terra, é uma providência de Deus para poupar o povo de Deus, para que esse anticristo, essa besta aqui, desvie então a sua atenção. O mesmo que aconteceu lá no Egito. Quando começou, havia uma perseguição terrível do faraó contra os judeus, aumentando o trabalho, não dando a palha para eles fazerem o tijolo e exigindo a mesma produção. Mas quando os juízos de Deus começaram a cair sobre o Egito, através das pragas que Deus mandou por Moisés, então o faraó desvia sua atenção dos judeus para aquele momento, a crise que é o Egito. Então os juízos de Deus que cairão sobre a terra serão providência de Deus, não é para atingir o povo de Deus que vai estar aqui, mas é esse império do dragão, da besta, através do anticristo aqui. Então interessante esse texto aqui, essa providência de Deus aqui. Então a serpente arrojou da sua boca atrás da mulher. Interessante isso aqui, né? O faraó também sai atrás do povo. Água como de um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. A terra, porém, socorreu a mulher. E a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado da sua boca. O Velho Testamento é muito interessante para a compreensão de toda a Bíblia. Mas para o livro de Apocalipse é fundamental a compreensão. Interessante, aquele povo que se opuseram a Moisés lá no deserto, se levantaram contra Moisés. Quem é Moisés? Quem é Arão? Esse povo desafiou Moisés. Naquele desafio, lembro de uma cena, de repente Deus abriu a terra e engoliu aqueles rebeldes. Foram Coré, Birã e a sua turma toda. Foi muita gente. 250, Valtinho está bom de Velho Testamento. A terra engoliu o povo aí, meus queridos irmãos. Aqui diante desta fúria, quando esse dragão injetando ódio com a besta contra o povo de Deus, então aqui para destruir o povo, há uma providência maravilhosa de Deus. A terra, porém, socorreu a mulher. De que maneira? E a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado da sua boca. Rio, provavelmente, se referindo a multidões de pessoas aqui. Mas há o milagre de Deus, a providência de Deus aqui. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E se pôs em pé sobre a areia do mar, representando aqui diante das multidões. Mas é impressionante, queridos irmãos, observar esse livramento maravilhoso do Senhor aqui. Aleluia. Satanás já teve a sua sentença lavrada, a sua primeira derrota, quando o orgulho entra no seu coração e ele quer ser semelhante ao Altíssimo, ele é expulso lá da presença de Deus.
Depois, em um segundo estágio, ele se esforça quando então Deus cria a humanidade, porque provavelmente a queda dele pode ser vista como talvez antes da queda da humanidade. Depois ele tenta ter o homem como seu aliado, né? Levando a Eva, enganando a Eva com a sua astúcia, diz o texto, para comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Consegue Eva colocar o homem também como seu aliado, e ele se rebela contra Deus, e o diabo pensa: agora estou com a faca e o queijo na minha mão, a vitória. Mas Deus frustra o intento de Satanás, e Deus disse: olha, que da mulher haveria de nascer um, que havia de esmagar a cabeça da serpente. Essa lhe feriria o calcanhar do filho, mas este o feriria a sua cabeça. Sentença final. Mas o diabo, meus queridos irmãos, então pensava que tinha um homem como seu aliado para sempre. Deus frustrou o plano de Satanás, colocando inimizade entre o que haveria de nascer da mulher e aquele dragão, a antiga serpente. Mas Satanás, se ele tem uma qualidade, eu não sei, ele é muito persistente. Ele é muito perseverante, ele não desiste. Então ele lutou durante todo o tempo ali para destruir então, e há vários momentos na vida, a questão lá da torre de Babel, o próprio dilúvio, momentos ali para corromper a raça humana, quando os filhos de Deus se uniram às filhas dos homens, segundo o livro de Enoque, um livro apócrifo, que muitos acreditam que aquele é descendente de Adão com Caim, mas quase ninguém que estuda mais a Bíblia a sério acredita nisso, é um meio de iludir o povo quase. Meus queridos irmãos, então, para corromper a raça humana, porque aquele relacionamento trouxe um desastre tão grande, que começou a nascer gigante sobre a face da terra, e o juízo de Deus veio tão grande que Deus mandou o dilúvio preservando uma família. Interessante esse texto da Bíblia, é o esforço de Satanás. Depois, com o povo de Deus, com os judeus lá no Egito, a fúria do rei, do faraó lá, quando o povo sai, momentos difíceis, como nós dissemos aqui na época de Esther, na época então desse general lá, o Epifânio lá, que tinha um ódio terrível contra os judeus, depois com Herodes tentando matar a criança. Mas, meus queridos irmãos, todo esforço não funciona, e o filho nasceu, aleluia. O filho nasceu, e o diabo tentou Jesus de todas as maneiras, né? Se é filho de Deus, manda que essas pedras transformem em pão. Se é filho de Deus, atire daqui para baixo. Se é filho de Deus, né? Tudo isso te darei, se prostrado me adorar, porque tudo me foi entregue, disse ele. Adão entregou de mão beijada para um domínio de Satanás sobre esse mundo, mas pertence a Deus sem dúvida nenhuma. Mas Jesus venceu. Aí vem o príncipe deste mundo. Que tenho eu a ver com ele e ele comigo? Nada. E Jesus o vence na cruz pelo sangue maravilhoso, e ele depois é arrebatado ao céu. O seu corpo não experimentou a corrupção, aleluia. Deus não permitiu que o corpo de Jesus apodrecesse no túmulo de José de Arimateia. Ao terceiro dia, Deus o tirou do túmulo, aleluia. Agora num corpo novo, num corpo incorruptível, num corpo espiritual, num corpo para nunca mais morrer. Por isso ele é as primícias dos que dormem, da ressurreição. Ele vence, louvado seja Deus. Ele é levado aos céus, glória a Deus. Antes da segunda vinda do Senhor agora, uma grande guerra no céu, mas não é de Deus contra o diabo, é Deus enviando o seu arcanjo Miguel, e Miguel com os seus anjos lança por terra o dragão com os seus anjos. Ele desce cheio de muita fúria, sabendo que pouco tempo lhe resta, pensando que poderá destruir o povo de Deus, mas Deus dá asas como de águia para esta mulher, foge para o deserto, e quando o dragão levanta um grande número como um rio para devorar a terra, abre e engole esse povo como se um rio fosse engolido. E meus queridos irmãos, e Deus dará a vitória ao seu povo, aleluia. A nossa vitória está garantida em Cristo Jesus, por causa do sangue do Cordeiro e por causa do amor que nós temos a Ele. E mesmo diante da morte, se eu preciso, a gente abre mão da vida, mas não abrimos mão de Cristo Jesus, o Senhor da glória. Até onde vai o seu amor? Por Cristo Jesus. Ama o papai mais do que Cristo? Ama a mamãe mais do que Cristo? Ama o filho mais do que Cristo?
ama a própria vida mais do que Cristo. Isso Jesus já deixou muito claro em Lucas 14. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Tome sua cruz e siga. Aquele que amar mais seu pai, sua mãe, sei lá, do que a mim, não é digno de mim. E aquele que não aborrecer, termina o verso 33, a sua própria vida, por amor de mim, do Evangelho, não é digno de mim. Discipulado é isso. É ter amor a Cristo acima de qualquer outro amor. É compromisso a Cristo acima de qualquer outro compromisso. Às vezes me preocupa a fragilidade da igreja. Lógico, não é simplesmente porque você não veio na igreja que você não ama a Deus, mas são poucas coisas tão pequenas. Hoje eu não vou na igreja porque está fazendo frio. Hoje eu não vou porque está chovendo. Hoje eu não vou porque meu filhinho está meio gripado. Parece que o diabo consegue enganar a gente com coisas tão pequenas, meus queridos. Mas hoje eu estou emburrado porque eu orei e pedi a Deus, Deus não me deu, então também estou triste com ele, eu não vou. Emburramento espiritual é uma coisa muito triste, certo? Emburramento, muita gente com emburramento. Uma vez estava dando um estudo sobre o jejum, perguntei qual a razão do jejum. E levantou um irmão lá, um empresário por sinal, disse: olha, jejum para mim é que nem um filho. Quando o pai pede uma coisa, o filho pede uma coisa para o pai vê que não é boa, não dá, o filho emburra, então não vou comer, fica sem comer. Eu disse: isso é emburramento espiritual, isso não é jejum. Jejum tem um propósito de quebrantamento, de nos humilharmos na presença de Deus. Não é ficar sem comer porque tem emburrado, enquanto Deus não me dá aquilo, eu não vou comer mais, isso é emburramento. Então, mas tem muito crente emburrado aí, emburra com a igreja, emburra com Deus, emburra com o pastor. Se os irmãos não me visitar, também eu emburro, não vou mais na igreja. Se o pastor não lembrar de mim, eu emburro, também não vou mais na igreja. Ainda bem que aqui tem crente bom. Quarta-feira, a irmã Eliane, cara, não está aqui hoje, né? Deu um testemunho lindo da cura da filhinha. Eu fiquei tão encantado. Mas era aniversário da irmã Eliane, mas eu nem lembrei que era aniversário dela. Podia ter orado por ela, depois falei com ela: irmã Eliane, me perdoa, eu não lembrei que era o seu aniversário. Que é isso, pastor? Não se preocupe, que é bom, não tem emburramento espiritual. A irmã Eliane está bem com Jesus, amém? Glória, está de bem com Jesus e com o pastor também, isso é bom, amém? Glória. Mas meus queridos irmãos, então esse texto é um grande desafio. A nossa perseverança, a nossa fidelidade ao Senhor e a nossa confiança na obra redentora de Cristo Jesus, o Senhor da glória. Amém? Glória a Deus. Nós somos de alguma forma, então, parte desta mulher, desta igreja de Deus. Porque Apocalipse 12 é uma mulher vestida com o sol, com a lua debaixo dos seus pés. Apocalipse 17, nós vamos ver outra mulher, toda cheia de joias, encantada, mas ela é chamada da grande meretriz, que corrompeu toda a terra com a sua prostituição, com os seus pecados. Esta mulher, então, representa o povo de Deus, tanto da antiga aliança, Israel, que foi instrumento para a vinda de Jesus, e representa também os descendentes da mulher, a igreja de Deus sobre a face da terra. Que Deus nos abençoe através desta palavra. Pai, muito obrigado por mais esse capítulo de Apocalipse, capítulo 12, pela mensagem tão otimista, tão preciosa. Sabemos da vitória, ó Deus da glória do Senhor, daqueles que servem ao Senhor contra esse império desse grande dragão vermelho, a antiga serpente que se chama diabo, Satanás, o sedutor deste mundo que jaz no maligno. Mas te louvamos porque o teu Espírito Santo nos selou, o teu Espírito abriu a nossa mente, o nosso entendimento, para entender que Jesus é o Senhor, é o soberano, é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, aquele que pelo seu sangue precioso nos comprou e nos libertou dos nossos pecados. Obrigado, Senhor. Obrigado por mais esta manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem.